o que você aprendeu sobre a Guerra dos Farrapos está incompleto. Porque por trás da ideia de heroísmo, liberdade e identidade regional, existe uma história de interesses, contradições e uma traição que até hoje incomoda quem conhece os detalhes. A Guerra dos Farrapos começou em 1835, no extremo sul do Brasil. E à primeira vista, tudo parece fazer sentido. Um grupo de estancieiros revoltados contra o governo imperial, cansados de pagar impostos altos enquanto produtos do Uruguai e da Argentina entravam mais baratos no país. Era uma revolta econômica, mas também política. Naquele momento, o Brasil vivia um período instável. Dom Pedro I já tinha abdicado. O país era governado por regentes e o poder central estava fragilizado. Províncias queriam mais autonomia. E no Rio Grande do Sul, essa tensão simplesmente explodiu. No dia 20 de setembro de 1835, tropas lideradas por Bento Gonçalves tomaram Porto Alegre. O presidente da província fugiu, e o que era uma revolta rapidamente se transformou em guerra. Mas aqui está o primeiro detalhe que raramente é destacado. Desde o início, os rebeldes não tinham controle completo da situação. Enquanto dominavam o interior, o Império manteve o controle do litoral. Pode parecer um detalhe pequeno, mas isso mudou tudo. Porque era pelos portos que chegavam armas, comida e reforços. Os farrapos tinham território, mas não tinham sustentação. E mesmo assim, em 1836, eles deram um passo ousado. Após uma vitória importante, proclamaram a República Rio-Grandense. Naquele momento, a revolta deixava de ser apenas um protesto e passava a ser um projeto político. Só que havia um problema. Essa república já nascia dividida. Bento Gonçalves, o principal líder, foi capturado pouco depois. E mesmo conseguindo fugir e retornar, o movimento nunca foi totalmente coeso. Havia disputas internas, interesses diferentes e comandantes que mudavam de lado conforme a conveniência. A guerra continuava, mas por dentro, ela já estava rachada. Ainda assim, surgem figuras que transformam essa história em algo quase lendário. Um dos nomes mais conhecidos é Giuseppe Garibaldi, um italiano que chegou ao sul do Brasil trazendo experiência militar e ideias revolucionárias. E junto com ele, Anita Garibaldi. Mas o que pouca gente percebe é que a presença deles simboliza algo maior. Essa guerra não era apenas local. Ela fazia parte de um contexto mais amplo de revoluções, ideias de liberdade e disputas políticas que atravessavam o mundo naquele período. E foi nesse cenário que aconteceu uma das operações mais improváveis da história militar brasileira. Os farrapos precisavam de navios. Sem eles, não tinham como disputar o controle das águas. Mas havia um detalhe quase absurdo. Eles estavam no interior, longe do mar. A solução foi extrema. Construíram embarcações completas em pleno mato, navios com mastros, velas e até canhões. E depois, começaram a arrastá-los por terra. Durante semanas, centenas de homens puxaram essas estruturas por mais de 80 quilômetros. Morros, rios, lama. Quando finalmente chegaram à água, os navios estavam danificados, mas funcionaram. É o tipo de episódio que parece ficção, mas é aqui que a história começa a mudar de tom, porque enquanto essas narrativas épicas ganham destaque, outras partes são deixadas de lado. E uma delas é fundamental para entender o verdadeiro caráter da revolta. Os líderes da Guerra dos Farrapos eram, em sua maioria, grandes proprietários de terra. Defendiam autonomia política, mas mantinham a escravidão como base da economia. E dentro dessa contradição, surge um dos capítulos mais pesados dessa história. Os lanceiros negros. Homens escravizados que receberam uma promessa simples e poderosa:
Lutem e vocês serão livres. E eles lutaram. Participaram de batalhas importantes, enfrentaram tropas imperiais, avançaram na linha de frente. Durante anos, arriscaram a vida acreditando que estavam lutando não só por uma causa, mas pela própria liberdade. E então, quando a guerra já estava chegando ao fim, tudo muda. Em 1844, durante negociações de paz, os lanceiros negros foram desarmados, sem explicação clara, sem resistência. Na manhã seguinte, tropas imperiais atacaram o acampamento. Eles estavam indefesos. Centenas foram mortos. Até hoje existe debate sobre quem ordenou o desarmamento. Se foi estratégia, erro ou algo deliberado. Mas o resultado é impossível de ignorar. Homens que lutaram por liberdade foram deixados sem defesa, no momento mais crítico. E essa é a parte da história que raramente aparece nas versões mais populares, porque ela quebra a narrativa simples de heróis contra vilões. Mostra que havia interesses sendo negociados, que alianças eram frágeis e que, no final, algumas vidas eram mais descartáveis que outras. Enquanto isso, a guerra continuava se arrastando, ano após ano, sem vitória decisiva, sem solução clara. As tropas estavam exaustas, a economia enfraquecia e o próprio Brasil começava a mudar. Com a maioridade de Dom Pedro II, o Império recupera a estabilidade e passa a focar no conflito no Sul. É nesse momento que entra uma figura decisiva, o Duque de Caxias. Diferente de outros comandantes, ele não apostou apenas na força militar. Ele combinou pressão com negociação. Isolou os rebeldes, cortou recursos e, ao mesmo tempo, abriu espaço para acordos. A guerra deixava de ser sustentável. E, aos poucos, aquilo que começou como revolução começava a se encerrar como negociação. Em 1845, o Tratado de Ponche Verde colocou fim ao conflito. Os líderes foram anistiados. Muitos foram incorporados ao exército imperial. Algumas demandas econômicas foram atendidas. As dívidas da província foram assumidas. Mas o principal objetivo desapareceu. A República Independente deixou de existir. E esse é outro ponto curioso. Depois de 10 anos de guerra, ninguém venceu de verdade. Mas também ninguém saiu completamente derrotado. Os líderes mantiveram posição. O Império manteve o controle. E a população pagou o preço. Só que a história não termina aí. Porque existe algo que sobreviveu ao fim da guerra. A memória. A Revolução Farroupilha perdeu no campo de batalha, mas venceu no imaginário coletivo. Seus líderes viraram símbolos. Datas viraram feriados. A identidade construída naquele período continuou sendo reforçada ao longo das gerações. E talvez seja por isso que essa história ainda gera tanto debate. Porque ela não é apenas sobre o passado. Ela é sobre como escolhemos lembrar o passado. Sobre quais partes destacamos e quais preferimos esquecer. A Guerra dos Farrapos não foi apenas uma luta por liberdade. Foi também uma disputa de interesses, uma guerra marcada por contradições e um conflito onde nem todos que lutaram tiveram o mesmo destino. E quando você junta tudo isso, a história deixa de ser simples e passa a ser muito mais humana. Se você curtiu esse tipo de abordagem mais profunda, deixa o like e se inscreve no canal. Porque tem muito mais histórias como essa, que parecem conhecidas, até você olhar mais de perto. E me conta, você já conhecia esse lado da Guerra dos Farrapos? Ou essa parte ficou de fora do que te ensinaram?